Boa noite, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Pamela Gontijo, sou da diretoria da AMAD e hoje nós vamos falar sobre direito condominial, as pautas que estão mais em alta, as pautas que são mais quentes dentro do mercado imobiliário. Se vocês tiverem algum tema específico que vocês gostariam de falar dentro dessa live, pode deixar aqui embaixo que nós vamos respondendo. A gente vai receber hoje o Dr. Fernando Alvarenga, que é de São José dos Campos, São Paulo, e ele é advogado, é especialista em direito imobiliário, e nós vamos aí discutir sobre temas que realmente são bastante relevantes. Deixa eu colocar ele aqui para entrar com a gente. Hello! Tava na parte de. Oi, Oi, Pamela, tudo bem? Oi. Tudo bem com você? Certinho, eu tava vendo aqui, você já. Eu abri, eu acho que na câmera tava invertida até. Tava com a sala de casa. Tá chovendo por aí? Aqui em BH tá uma chuva pesada. Aqui, não, choveu um pouco de tarde, mas tá friozinho aqui pra cá, aqui no Vale do Paraíba, né? Não tô em São Paulo. Mas aqui tá um pouquinho, tá um climinha chatinho. Mas de tarde deu uma chuviscada, espantou o pessoal da rua, talvez. Tadinhos. Mas aqui agora já tá tudo tranquilo. Agora tá um clima que eu acho que vai ficar melhor para amanhã. Seja bem-vindo, muito obrigada aí por ter aceito o meu convite, né? Porque eu que convidei aqui esse ilustríssimo advogado para estar com a gente aqui hoje, porque eu troco muita ideia com o Fernando no privado, peço ele aí direto opinião sobre alguns casos que aparecem, inclusive às vezes ele é até cirúrgico até demais, e fala, pelo amor de Deus, juizado especial não, condomínio não dá em juizado especial. E eu falei assim, mas por que não trazer ele aqui para a MAD hoje, para a gente falar sobre as pautas mais quentes dentro do mercado condominial, que às vezes passa muito batido dos profissionais. Então, eu acho que vai ser muito interessante. Fernando, você quer se apresentar, contar um pouquinho sobre a sua jornada profissional? Primeiro, obrigado pelo convite. Como eu falei para você, fico lisonjeado. A gente conversa bastante. Eu espero poder contribuir aqui com algum conhecimento, mas o convite em si já me deixou muito feliz, tá? Eu sou advogado, me formei já há um tempinho, né? Advogo na área condominial em específico há pouco tempo, dá mais ou menos 5, 6 anos, que eu de formado já tenho mais ou menos uns 15. Então, eu comecei na área imobiliária, atuava principalmente na cidade vizinha. Hoje eu estou em São José, né? Mas eu comecei trabalhando em Taubaté. Atuava com construtora, um pouco mais de civil imobiliário. E para cá, depois que eu me mudei aqui nesse tempo, eu comecei um pouco mais na área condominial e tenho atuado desde então com esse setor, né? Porque a gente acaba tendo que não tem como fazer os dois, né? Então lá eu atuava com construtora, incorporadora, aqui é condomínio, então como não pode ser de cada um, a gente acaba escolhendo e tenho sido bem feliz na área condominial, é muito bacana. Acho que a carga de estudo que a gente tem de atuação acaba contribuindo, mas é uma área que está em franca expansão, muita especialização que a gente vê, muitas pessoas estudando, e isso é bom, porque agrega. Né? Então, acredito que toda essa troca de ideias é sempre bem-vinda, porque é um setor relativamente novo. Né? Até, por exemplo, 5 anos atrás, era raro a gente ver falar de advogado, condominialista, que não fosse num viés mais de cobrança. Então, essa especialização hoje em dia, essa busca de conhecimento aplicado, tem sido bem constante, tanto com congressos, livros sendo escritos, muito material sendo produzido, o que é ótimo para todo mundo. Nós aqui da AMAD, nós hoje somos 111 membros ativos que participam, assim, efetivamente, de todos os projetos que a gente tem lives. A gente conta também com alguns workshops que acontecem para os associados. E uma das pautas que sempre é recorrente no nosso grupo de WhatsApp, nós temos um grupo no WhatsApp, que a gente tem uma troca muito grande, não só de network, mas também ali de conhecimento, às vezes de uma decisão, às vezes uma opinião diferente sobre como se posicionar. E a gente, assim, das 10 pautas que aparecem, 8 são de direito condominial. Até porque a maioria das demandas que aparecem em direito condominial, elas são muito específicas, né, Fernando? Ou então elas envolvem outras matérias
a gente não tem muito costume. Por exemplo, envolve direito penal. Eu não tenho zero intimidade com direito penal. E hoje, tendo essa atuação ativa aí com condomínio, eu acabo ficando de frente com casos que envolvem. Então, assim, existem muitos detalhes, e eu acredito que nessa live hoje vai ser porreta. Mas aqui, deixa eu te perguntar. Eu vi um texto que você escreveu muito interessante sobre o viés do uso de cartazes em condomínio, político. Bandeira. Já passou, mas essa é uma pauta que ainda está em alta. Eu observo aqui pelos meus vizinhos, os condomínios vizinhos, por mais que a eleição ela já tenha passado, a gente já tem aí os cargos que foram que Ah, estavam tá. ali, já foram eleitos e tudo mais. As pessoas ainda continuam fazendo uso de cartazes, de bandeira. Então eu vejo por aqui. E eu queria saber o que você tem para falar sobre o viés do advogado que está pelo condomínio e está passando aí por algum conflito entre vizinhos, ou algum conflito até mesmo com a convenção. Tá. Minha abordagem, Pamela, ela é muito focada nesse ponto específico na análise do direito de propriedade. Então, é uma análise civilista imobiliária. Porque dentro do condomínio, a gente sabe, temos áreas comuns e áreas que são privativas. Né? Dentro do apartamento é uma área privativa, outros lugares são áreas comuns. Então, quando a gente pensa na utilização da área comum, a gente sabe que essa área comum ela tem que ter uma regulamentação desse uso. E isso é muito fácil de enxergar quando a gente pensa, por exemplo, no fechamento de sacada. Para fechar sacada, tem que padronizar, leva para uma assembleia, aprova um padrão, é fechado, né? E todo mundo segue esse padrão. Então, é o condomínio se reunindo e falando, olha, vamos utilizar essa área. Por ser uma área comum, como é que a gente vai fazer? Vai fazer dessa forma. E é utilizado assim, tá? Só que, quando a gente pensa em bandeiras, a gente tem a questão de uma lei que permite que ela trata dos símbolos nacionais, né? Um dos símbolos nacionais, além do hino e outros mais, é a bandeira nacional. Ela permite a utilização dessa bandeira nacional para que você possa manifestar o seu sentimento patriótico. Só que essa manifestação é no sentido de autorizar a utilização de um símbolo. Ela não autoriza, por exemplo, que eu faça uso desse símbolo no patrimônio de alguém, por exemplo. Né? Eu não posso invadir uma esfera de alguém. Então, eu estou na minha casa. Se você chega na minha casa, pendura qualquer coisa na minha casa, né? Entra dentro dela e pendura. Por mais que seja permitido você utilizar o símbolo para manifestação de um sentimento patriótico, você não pode entrar na casa de alguém, você não pode burlar essa esfera de proteção. Né? Então, dentro do condomínio, o entendimento que eu sigo é esse idêntico. Se a gente fala de uma área comum e a fachada é uma área comum, né? Claro que algumas pessoas podem entender que não é área comum, né? É um entendimento que pode ser respeitado, mas a gente tem algumas evidências de que a maioria entende que ela é uma área comum. Por exemplo, a necessidade de padronização para o fechamento e também a responsabilidade do condomínio por problemas que surjam na fachada, uma infiltração do seu apartamento que venha de fora para dentro. Isso daí vai gerar uma responsabilidade do condomínio para consertar. Então, por que ele tem essa responsabilidade? Porque é uma área comum. Quem que cuida de área comum? O condomínio. Então, eu não posso, eu entendo dessa forma, por uma questão de patrimônio, que não é meu unicamente, é uma área comum, eu não posso me valer ou adentrar nessa área comum e utilizar como eu quiser. Isso precisa ser padronizado. Então, se vamos dispor sobre a utilização de símbolos nacionais, ou até agora vai ter a Copa do Mundo, né? Vai ter jogos também, vai ser utilizado para isso. Você acabou Exato. de mostrar. Logo menos tem Copa. Hã? Esse mês, não é? Eu acho que é mais pro final do mês. Talvez o primeiro jogo do Brasil seja, se eu não me engano, dia 24 de novembro, alguma coisa assim. Eu acho que é na segunda metade de novembro que vai iniciar a Copa. Então vai ter esse sentimento também, de patriótico, de nacionalidade. As pessoas vão utilizar. E logo menos também tem Natal, a gente sabe, né? Muitas pessoas gostam de enfeitar fachadas, às vezes coloca luzinha, essas coisas. Então é interessante o condomínio
sabendo que são eventos recorrentes, ou sabendo que são eventos que vão demandar diversas manifestações, tentar padronizar isso também. Leva para a Assembleia. Como vamos fazer? Vamos permitir a utilização? Vai ficar de que forma? Vai ficar em qual local? Que tipo de bandeira? Igual faz um fechamento de sacada. Não é muito difícil. Isso aí vai ser válido, porque a Copa vai ter de 4 em 4 anos, né? Natal é todo ano que tem. Então, esse tipo de planejamento, às vezes, já auxilia. E quando você leva para uma assembleia, você está legitimando, porque se é uma área comum, o legítimo, a legítima designação vem do condomínio. Então, o Mas condomínio... a gente está falando sobre uma visão de um condomínio que ele é, vamos falar assim, legalista, ou então que segue a risco que está na convenção e segue a orientação jurídica, que no caso é você que atua para condomínios. Mas eu já estive de frente, inclusive uma das situações, você sabe, você acompanhou, porque eu te contei no privado da Assembleia, mas uma dessas foi o síndico, ele pintou todo o portão e a calçada do condomínio, é um condomínio pequeno, são só 8 unidades, é um condomínio pequeno, e de verde a favor do nosso ex-presidente, né, que agora não é mais, do nosso ex-presidente, e aí gerou uma briga muito grande, porque aí a gente entra naquela questão que alguns síndicos moradores, pela falta de conhecimento e pela falta ali de jogo de cintura, confunde ser gestor do condomínio, lidar ali com essas questões e ser extremamente autoritário. Nesse caso, você acha que seria caso de destituição do síndico? Ou você acha que os condôminos, eles... Porque, assim, na verdade, ele usou um dinheiro do condomínio para fazer essa mudança. Aí nós teríamos que discutir sobre ele restituir o valor que foi descontado do condomínio, mais entregar o condomínio na cor e do jeito que era antes. E aí a gente vai mais, né? Destitui ou não destitui esse síndico, que muitas vezes passa da linha ali. Pois é, são várias as possibilidades que tem numa situação dessa, Faz né? campanha de condomínio. Exato. O síndico, ele é responsabilizado. Ele tem responsabilidade não só civil, como criminal também, administrativa, entre outras esferas. Se a gente for entrar em tudo isso daí, não acaba, né? Igual qualquer pessoa, né? Todos nós temos responsabilidades. Ah, o síndico tem responsabilidade ambiental. Eu também tenho. Se eu cortar uma árvore, eu vou ser responsabilizado. Então, dentro desse caso, por exemplo, que você está trazendo, que hoje está muito em voga essa responsabilização do síndico, como fazer, o que tem que ser feito. Dentro do condomínio, o responsável é o síndico. Então, por exemplo, ele não vai geralmente pegar e aplicar uma multa para ele mesmo. Falar, nossa, eu fiz algo errado, tenho que me multar. Vou me divertir, né? Vou advertir que eu sou um morador. Nossa, eu acabei de ver que eu fiz errado, deixa eu multar minha unidade. É bem provável que ele não vai fazer Ó, isso. só te cortando aqui rapidinho, esses dias eu acompanhei um caso de um síndico que ele foi no cartório para juntar a ata de assembleia que não era de renúncia, era ele se destituindo do cargo dele. E aí o cartório, né, obviamente, não aceitou, não aceitou ali autenticar, registrar esse documento por motivos óbvios. E eu falei, fulano, mas aqui, na verdade, você renuncia ele, mas eu não vou renunciar. Eu só saio com destituição. Então, eu vou me destituir, mas isso não existe. Não, é que às vezes as pessoas têm um apego a algumas palavras, né? Esses É, dias, por exemplo, no escritório estava sendo cobrado uma unidade. E daí a moça estava muito chateada. Era uma devedora, dona do apartamento. Porque a gente colocou, estava mencionando que ela estava inadimplente. Ela ficou muito brava, porque ela disse que ela não era inadimplente. Ela não sabia que ninguém cobrou ela antes. E eu falei, olha, mas se a senhora não pagou na data, a senhora fica inadimplente. Esse é o conceito da coisa, mais ou menos, né? Não, mas eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou. Daí você tem que ter essa, às vezes, sensibilidade de pensar, nossa, o que eu vou falar, né? Olha, a senhora então precisa contribuir com o condomínio, né? Voltar a contribuir. o valor tá certo. Vamos tentar regularizar essa situação. Alguma coisa nesse sentido, porque, nossa, é complicado. Essa pessoa se apega, igual o síndico que não quer renunciar, porque acha que é uma coisa de outro mundo e está errado.
Mas, enfim, o que ele pode fazer como síndico para ser responsabilizado, ele não vai adotar nenhuma postura de, né, de se flagelar, ele não vai fazer nada disso. Então, vai demandar uma atuação da comunidade, daqueles condôminos, que eles vão ter que adotar uma postura. A postura é prevista no Código Civil para quando você tem uma administração que não convém ou que pratique irregularidades, é de convocar uma assembleia e pode ser destituído. Né? Precisa juntar um quarto de assinatura de condôminos. Por condôminos a gente entende que são os proprietários ou aqueles possuidores que tenham recebido um compromisso de compra e venda, por exemplo, né? Houve essa transferência, o condomínio tomou esse conhecimento. Eu gosto de utilizar como analogia o tema 886 do STJ, se eu não estou enganado, é 886, que fala da legitimidade passiva para as ações de execução de condomínio. Então, lá ele traça esse paralelo de quando há uma venda, uma compra e venda não registrada, então o compromisso não registrado, mas se o condomínio tomou conhecimento e o adquirente já tomou posse do imóvel, ele passa a ser responsável. Então a gente gosta de utilizar isso daí para também tratar como quem é um condômino, né? Então, para assinar ali aquela convocação. Precisa de um quarto de assinaturas, não é um abaixo assinado, né? É o próprio edital. Então, esse grupo monta um edital e ali embaixo, ao invés de ter a assinatura do síndico, porque não é ele que está convocando, vai ter a assinatura desse um quarto. Aí, se não couber o quarto, coloca no verso, vai assinando e colocando o nome, repete a folha e vai fazendo, não tem problema. E com base nisso daí, vai ser convocada uma assembleia, e essa convocação não é uma destituição imediata. Né? Então vai ser convocado, as pessoas vão na assembleia e vão deliberar. Olha, ele pintou o portão de verde, fez errado, a gente quer destituir o síndico. Ótimo, as pessoas vão votar se querem ou não. Ah, mas tadinho, ele não sabia. Ah, mas ele devia saber. Ah, mas ele não fez por mal. Daí vai ser uma deliberação normal, igual qualquer assembleia. Então a responsabilização interna é essa. Essa pode ser convocada uma assembleia para haver essa deliberação sobre destituição ou não, tá? Claro que também tem a possibilidade, por exemplo, eventualmente vai ter que prestar contas, então se ele gastou um dinheiro para isso não devia, vai ser reprovado essas contas, tendo daí reflexos em outras áreas, né? E daí a gente vai para a responsabilidade civil. Um síndico que faz esse tipo de conduta no condomínio, se ele excede, ele pode sofrer uma ação condenatória, por exemplo, pode ser pede uma indenização para ele ou uma obrigação de fazer, então que você restitua ao estado anterior, que você desfaça o que você fez e restitua. Enfim, qualquer tipo de pedido vai ser cabível, né? Dentro do que for comprovado. Daí a gente entra no juízo e vai ser determinado isso daí. Se o ato constituir um crime, também ele pode ser responsabilizado dentro da esfera penal. Na esfera penal, a gente tem ações públicas, incondicionadas, condicionadas e privadas. Então, vai depender do crime para saber de quem é a iniciativa. Na ação privada, a pessoa tem que contratar um advogado, entra com uma queixa-crime. Se ela é condicionada à representação, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e já faz a própria representação. Se ela é pública, faz o boletim de ocorrência ou faz uma denúncia e o Ministério Público vai dar um andamento adequado. Então, é importante que as pessoas entendam que tem que haver uma movimentação, tá? Principalmente se o ato não é um crime de ação penal pública, incondicionada. Se só está na esfera civil ou na esfera interna do condomínio, as pessoas têm que se movimentar. Não vai vir alguém, não sei não é o que se espera, mas talvez não venha ninguém de fora para ajudar. Aquela coletividade vai ter que se movimentar, tomar conhecimento dos direitos e acionar o que for necessário. Tá? Então, por mais que sejam pessoas simples, às vezes é importante que elas busquem, às vezes, esse diálogo. Talvez não vai ser do dia para a noite, mas entender até onde que vai a possibilidade de fazer alguma conduta para que seja restituído o condomínio, principalmente se houve algum problema desse tipo, tá? Então não tem mágica, infelizmente, ou felizmente, né? Porque senão todo mundo ia fazer qualquer justiça com as próprias mãos, né? Mas o interessante é que a gente sempre busque esse entendimento do que é possível e do que não é possível. Não adianta também, porque o síndico fez algo, isso é importante ter essa noção, você começar a xingar o síndico ou ofender ou querer bater nele, né? Essa não é a conduta adequada. O ideal é buscar os direitos, porque uma coisa errada não vai justificar a outra. Então, se ele pintou o portão e você não queria, não adianta ficar xingando ele no WhatsApp, pois ele ainda vai de processo por danos morais, por calúnia, né? Se for um crime, ou
difamação, se não for um crime o fato que você está alegando. Então é importante ter a noção e buscar a medida correta para evitar depois que isso aí volte contra você. Não, perfeito. Cirúrgico. Longo, mas eu tentei trazer tudo. Não, foi perfeito, maravilhoso. Tem uma pauta que eu tenho refletido muito de algumas semanas para cá, pelo menos é recorrente na minha rotina como advogada que atua com condomínio, principalmente porque, eu não sei onde você mora, mas aqui em Belo Horizonte, os prédios, eles são de estrutura muito antigas. Muito antigas. Então, quanto mais antiga a estrutura do edifício, pelo menos eu sinto que mais problemas tem, não só entre vizinhos, problemas estruturais, desatualização aí da documentação e por aí vai, né? Se a gente começar aqui a pontuar, não para. Mas o que tem me chamado muita atenção é a questão das garagens. Porque a maioria desses condomínios, que são condomínios que foram construídos aí nos anos 60, 70, 80, eles foram construídos pensando em carros ou veículos que eram utilizados naquela época. Então, as vagas, muitas vezes, foram distribuídas ou foram feitas para receber aqueles carros. Nós fomos evoluindo, o mundo foi passando, nanana, e hoje os carros eles têm tamanhos completamente diferentes. Eu tenho mais ou menos, acho que uns 4 ou 3 casos sobre garagem que eu estou representando a proprietária, não é o condomínio, e as vagas são vagas fechadas. E aí, nesses condomínios, são síndicas moradoras, um síndico morador e duas síndicas moradoras, e todos eles estão com problema em lidar com essa questão da garagem, porque são prédios grandes, são prédios de mais de 24 unidades, ou um chega até a 30 unidades, então acaba tendo um conflito muito grande ali na garagem. A pergunta é, Fernando, até que ponto que o condomínio ele é responsável por regularizar essa garagem, até que ponto que é uma questão do proprietário, ele que tem que correr atrás disso. Se essa questão, por exemplo, vamos supor, na primeira assembleia que teve lá quando o condomínio ele foi incorporado, foi decidido que as vagas elas eram pelo sorteio. Só que hoje pelo sorteio não tem mais jeito porque está gerando um conflito. O condomínio ele deve refazer essa assembleia com uma nova assembleia e definir de alguma forma. O condomínio ele tem que chamar um engenheiro para reestruturar essa garagem. O condomínio teria a obrigação, por exemplo, de contratar um manobrista em situações que é inviável reestruturar a garagem. Como que lidar nessas situações de conflito com garagem? Até que ponto é responsabilidade do condomínio? Até que ponto que é só do proprietário ele que arca as consequências? Então, varia muito do tipo de garagem, como você mencionou, né? Tem condomínio que ela tem essas vagas que são rotativas, tem condomínio que tem as vagas que já estão vinculadas às unidades, que vai ser considerado como área privativa do apartamento. Entra até na matrícula a menção, às vezes, que você tem tanto, né, de área privativa relativa à vaga de garagem. E tem alguns ainda que tem uma matrícula própria para a vaga de garagem, né? A vaga de garagem ela tem uma matrícula própria no cartório, então ela está registrada como uma unidade imobiliária separada, né? Que geralmente não pode ser alienada para ninguém, a não ser algum dos outros condôminos. Se é uma área que é comum, o condomínio vai poder mexer, não tem problema. Eles vão deliberar, vão fazer uma obra, é necessário. Vai entrar dentro daquela análise que a gente faz de benfeitorias, né? Então, benfeitorias elas podem ser necessárias, úteis e voluptuárias, né? Necessárias, conservação do bem ou adequação, se for algo que é imprescindível de ser feito. Útil, vai aumentar o uso, vai melhorar, vai facilitar a utilização daquele bem. E voluptuária, geralmente relacionada a lazer e embelezamento. Então, vamos aumentar as vagas de garagem para facilitar a manobra, né? Porque o pessoal está com dificuldade de manobrar. Talvez não seja uma benfeitoria necessária, mas talvez seja útil. Vai ter um quórum adequado para ser votado em assembleia e isso daí vai ser regularizado. Agora, se é uma vaga que ela está vinculada à unidade, a pessoa já adquiriu, ela já sabia que aquela vaga ia ser daquela forma. Se você vai alterar, principalmente se for uma unidade isolada, ali que vai afetar
às vezes até a metragem, porque pode afetar a metragem. Se você tem uma vaga que você vai aumentar um pouquinho, você vai mudar a especificação desse condomínio. Quando ele foi entregue, ele tinha um tanto de área comum e um tanto de área privativa. Se eu for alterar essa área privativa, eu vou ter que alterar a especificação e a própria convenção. No mínimo, eu vou ter que ter 2/3 para autorizar isso daí. Fora o impacto na estrutura em geral. Hoje em dia, a legislação, eu esqueci o número da lei, mas é recente, tem 2 meses. Diminuiu o voto para modificar a destinação de unidades do condomínio. Antigamente era unanimidade, agora foi para 2/3. Então, para você alterar a destinação, 2/3 hoje em dia. Então, você pode, ficou um pouco mais fácil, principalmente em condomínios pequenos, como esse que você falou, pequeno no sentido assim, né? 30 unidades é mais fácil condomínios de 100, de 200. Então, 30 unidades, 2/3, 20 pessoas, às vezes uma coleta aí, fazer um tete-a-tete bom, você consegue captar essas assinaturas. Então, tem que ter toda essa análise para saber que tipo de vaga que a gente está falando, se ela é do condomínio, e se for uma vaga rotativa, vai implicar, no mínimo, em ser alguma área do condomínio, você talvez não vá alterar, porque não vai estar vinculado à metragem privativa das unidades, ou se são vagas que estão vinculadas à metragem privativa das unidades. Isso vai ter impacto diferente, tá? Mas eu não vejo fazendo nada disso em uma assembleia. O que não é incomum acontecer, é mais fácil de acontecer, são situações envolvendo, por exemplo, vagas para pessoas com deficiência, PCD. Nesses casos, quando o judiciário é acionado e há uma comprovação de que deveria ou deve utilizar uma área ou deve garantir àquele condômino esse acesso, porque ele não está conseguindo utilizar o imóvel em razão dessa falta de uma vaga correta, o juiz simplesmente condena, manda o condomínio executar e o condomínio que se vire, literalmente, né? Sob pena de multa diária, muitas vezes. Então, quando você tem uma decisão judicial nesse sentido, às vezes facilita, porque até o cartório vai entender, né? Agora, quando não chega nesse ponto de ter uma exigência, né? Uma ordem judicial, que isso aí vai transformar a benfeitoria em necessária, não tem como. Eu tenho que cumprir uma ordem. Então, as benfeitorias necessárias, elas são as mais fáceis de aprovar em assembleia, né? De repente, nem precisa, né, ter aquele escalonamento do Código Civil, né? Se ela não for de valor elevado, mas ela for urgente, o síndico vai, faz e depois dá conhecimento para a Assembleia. Se ela for urgente, mas o valor muito elevado, ele tem que obter a autorização da Assembleia. Então, vai tendo essa diferenciação. Você vai ter que cumprir a ordem, acabou, não tem como. Então, nesse caso de garagem, se for uma coisa por utilidade, facilitar a utilização, vejo que vai ter que passar um procedimento um pouco mais complexo em assembleia e todos vão ter que estar cientes que vai ter um custo, né? O condomínio é um rateio. Então, não tem como o condomínio tem que fazer. O condomínio vai fazer, mas o dinheiro de vocês, né? Então, todos têm que estar cientes disso, entender o custo e verificar até onde vai chegar essa benfeitoria, essa melhora naquele ponto. O 1000 que o síndico pode utilizar, o advogado pode utilizar, por exemplo, o Código Civil tem o 1340, que ele fala que quando alguma obra ou alguma área é utilizada especificamente por uma pessoa, todos os custos daquela utilização vão ser daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Então, a gente pode pensar, por exemplo, se for uma situação dessas que vai afetar apenas algumas vagas, essas pessoas que vão ratear esse custo. Utiliza o 1340 e pode fazer dessa forma, que é basicamente o que o pessoal faz quando tem cobertura de garagem, né? Já tem algumas vagas que são cobertas, por exemplo, no subsolo, e tem as vagas que ficam lá no térreo e elas são descobertas. Então, o condomínio vai à prova para cobrir. O custeio dessa cobertura, dessas vagas, vai ser daquelas pessoas que vão se beneficiar daquela cobertura. Então, porque geralmente utiliza-se 1340, que ele trata basicamente da área comum de uso exclusivo, né? Então, é uma área que está dentro da especificação do condomínio comum de todos, mas ela é uso exclusivo de uma unidade, aquela vaga. No caso de rotativo, fica um pouco mais difícil, seria do bolso do condomínio como um todo, porque você vai mudar essas vagas. Como você mencionou também a questão da vaga rotativa, tem que ver o que a convenção fala, né? Se ela diz que A maioria periodicamente não tem isso. A maioria não. Aí que tem causa. algum condomínio,
que falam que assim, vai haver um sorteio numa primeira assembleia e depois vai ser daquele jeito. Nunca mais mexe. Então nunca mais mexe. Algumas promoções falam que vai ser periódico e não colocam de quanto em quanto tempo. Periódico pode ser cada ano, cada 2 anos, cada 3 anos, 4 anos, enfim. É ideal que se delibere sobre isso ou altere a convenção para ela ficar um pouco mais objetiva, né? Mas tem que ser sempre com base no que a convenção vai dizer. Então vai trazer dessa forma, muito bem descrito, se vai ter sorteio ou não. Porque também, né, o que é mais justo para o pessoal, não pode pensar só no benefício do condômino, mas também naquela segurança jurídica que a gente vai acabar violando se a gente mudar uma regra que já estava escrita, já estava combinada desde a incorporação, né? Então tem que pensar também nesse viés. E uma coisa que tem pego muito em garagem também, aqui agora tem surgido, é essa questão de carros elétricos, né? Então, Eu condomínio. acho que esses dias, pela primeira vez, num condomínio comercial, eu tava saindo assim, na garagem pra ir num carro com uma colega. E aí eu falei assim, gente, que interessante esse condomínio que tem até aqueles negócios assim pra poder encher o carro, que eu esqueci, encher o pneu do carro, que eu esqueci o nome agora. Calibrador? Eu falei, nossa, muito chique esse condomínio. Aí a pessoa que tava comigo, Pamela, não, isso aqui é de um fulano que tem um carro elétrico e ele mesmo instalou. Eu falei, nossa, achei o máximo. Aí eu comecei a ler sobre o assunto e vi que nos condomínios que são novos, que estão construindo agora, eles já têm já essa perspectiva para instalar, se são condomínios mais de alto padrão. E alguns condomínios que têm estrutura é possível fazer, instalar. Eu achei interessantíssimo. Mas a responsabilidade é da pessoa, né? Não é do condomínio. Isso. Geralmente o condomínio ele vai aprovar um projeto. Então ele vai levar para todo mundo uma assembleia e vai mostrar, olha, tem que ser feita uma análise. Geralmente, eu não sou engenheiro, tá? Então não vou saber muitos termos técnicos. Mas tem uma análise da carga do condomínio. Então, olha, e geralmente é muito baixinho o que puxa para carro elétrico, tá? Pelo que eu já entendi do assunto. Mas vai ter que ser feita uma instalação lá perto dos relógios de medição de energia para puxar para a vaga da pessoa. Isso se for esse gasto que é feito ou a ligação direta para a vaga. Por quê? Como a gente falou, tem condomínios que têm vagas rotativas. No caso do condomínio ter vaga rotativa, não vai ter como, por exemplo, eu tenho uma vaga hoje que é essa. Se eu instalar aqui, daqui a 2 anos tiver que sortear, pode ser que eu não saia nessa vaga. Então, nesse de vagas rotativas, geralmente, o condomínio, se ele quiser ter um local para isso, ele vai ter que destinar algumas vagas, transformando vagas de visitante em vagas de carga, com 2/3 de aprovação. E daí vai ficar aquele local específico para carregamento. Daí vai fixar as regras, quanto tempo que alguns carregadores, você ou um código ou um PIN, alguma coisa, vai saber que está usando e quanto que puxou de energia, e isso é cobrado do condômino depois, né? Então, quando tem essas vagas rotativas, fica dessa forma. Se a vaga é privativa da unidade, fica muito mais fácil. Ele vai, puxa, obedece o projeto que foi aprovado, o condomínio fiscaliza igual uma obra, né? Qualquer obra numa unidade, o condomínio vai fiscalizar para ver se está executando aquilo que deveria ter sido executado conforme o projeto. Fez certinho, está ligado direto, às vezes, no relógio de energia dele, já vai cobrar direto daquela pessoa, entendeu? Então não vai ter muito problema nesse sentido, é bem simples. Só tem que verificar, às vezes, se o condomínio aguenta, se não vai trazer nenhum prejuízo. Alguns condomínios antigos, às vezes a instalação elétrica demanda que seja Colocar atualizada. aqui e derruba meu condomínio. Meu prédio é um prédio antigo, construção antiga. Se colocar aqui, acabou. O prédio cai. Tem que ver se tem espaço para esse cabeamento, se vai demandar uma atualização estrutural. Se demandar uma atualização estrutural, vai ter um quórum mais qualificado para que isso aí seja modificado, né? Alterar uma área. Essa área é para isso, vai virar disso agora. 2/3 no mínimo para fazer essa alteração. Mas é bem possível, tá? Tem que ver se vai haver interesse dos moradores, né? Como é que um só que vai trazer isso daí, às vezes negocia, olha, é só você, porque tem um custo, né? Que envolve, por exemplo, o projeto. Um prédio que eu atendo, o próprio morador, que ele, né, iniciou essa solicitação, ele já trouxe, falou, olha, eu vou fazer o projeto, vou deixar para vocês, está saindo do meu bolso esse projeto aqui, vou fazer análise, vai ter um engenheiro que vai vir aqui, vai emitir tudo, e pronto. Isso daqui, estando ok, o condomínio só fiscaliza, verifica se vocês estão de acordo,
verificou que está tudo ok, qualquer morador vai poder seguir depois que for aprovado em assembleia. Então, a Super, própria pessoa já... Hã? acho super interessante essa pauta. É. E é bem simples. Aprovou, todo mundo executa. Então, não tem nada de outro mundo, até tem empresas especializadas nisso. Mas, assim, geralmente, pelo que eu entendi, posso estar enganado, não puxa muito da energia. Então, por estar principalmente os que ligam direto no relógio da pessoa, se puxar energia demais, dependendo do tipo de carregador que instalou, o que vai acontecer é cair o disjuntor. Então, caiu o disjuntor, a pessoa vai ter que ir lá e Aí, religar. aí começa a brigaiada. Esse é o ponto das brigas dos reclamões, né? Sempre Mas deve tem. cair o disjuntor da própria unidade, né? É a própria unidade, não cai do prédio, entendeu? Ah, Cai da própria unidade. A unidade que vai ficar sem energia, paciência, mas é porque ela exagerou, né? Tem uma carga que é aceitável. É igual quando vai instalar, por exemplo, ar-condicionado em algum prédio antigo que não tinha essa previsão. Olha, cada unidade vai ter um tanto de carga que ela pode aceitar. Então, colocou ar-condicionado, dependendo do jeito correto que fizer a instalação elétrica do condomínio, puxou demais, vai cair energia. A pessoa vai ficar sem energia, é isso, né? Então é um risco que é mais dela, se for feito dessa forma correta. É bom sempre quando vai fazer uma obra, verificar se está preenchendo todos os requisitos, verificar as normas técnicas, enfim, tem várias coisas. aproveitando essa pauta ainda de garagem, Fernandes, já aconteceu comigo também. Esse não foi um cliente meu, não cheguei a fechar com ele, mas a questão dele chegou até mim, que na verdade foi a filha dele que entrou em contato comigo. Ele estava usando a garagem para poder construir um galinheiro. E já é a primeira vez que ele construiu um galinheiro na garagem dele. Aí ele Do construía, condomínio? tirava, ele construía de novo, quando não tirava. Eu acho que ele estava na quarta ou terceira vez, não vou me recordar. E é óbvio, né, que não tem nem o que se falar que não é lugar para isso, que garagem é local para veículos, né? No máximo colocar uma moto ali, talvez a sua bicicleta, até que vai. Mas galinheiro não dá. E aí eu te pergunto, esse proprietário, tá me vendo? Tô, acho que deu um. É porque minha bateria. Esse proprietário que está fazendo esse uso indevido da garagem, de certa forma, está causando aí um desconforto, um mal-estar, o grupo Fato rindo aqui, mas essa é uma realidade. Ah, Ele Rodrigo. é o Rodrigo, não conheço, mas seja Ah, bem-vindo, Rodrigo. Seja Rodrigo é bem-vindo. Larissa. Então, ele, no caso, você acha que se encaixaria como condômino antissocial, apesar de ele ter um diagnóstico para uma doença, e é uma doença que não dá para ele ter esse discernimento de seguir o que de fato é direcionado a ele. Então, assim, ele segue, ele não perdeu os poderes de poder decidir ali com relação às questões da vida dele. Ele tem um direcionamento pela filha dele, mas ele responde por si. Você acha que mesmo assim, se fosse para a gente discutir ser um condômino antissocial, você acha que consideraria? O que hoje, dentro do mercado, a gente pode considerar um condômino antissocial? Tá. Primeiro é essa legitimidade dele. Se ele é uma pessoa capaz, ele responde pelos próprios atos, né? Se ele não é um incapaz, então ele vai responder. Ah, ele tem um entendimento mais baixo. Mas então, ou ele é interditado, tá? Ou ele é capaz. Não tem um meio termo muito, né? Para entender. Para isso ele, alguns atos ele pode ser. Esqueci o nome agora. Quando a pessoa E gasta muito dinheiro. entra na discussão de ser antissocial. Porque aí, na É, verdade, ele tem os deveres como condômino. isso. Então, o antissocial é essa reiteração, tá? Então, a primeira coisa que vai ter que analisar é: o condomínio sempre notificou certinho, advertiu e aplicou multas? É isso que precisa entender, porque se ele Como foi. vai aplicar multa? Isso não vai ter na convenção, né? Vai aplicar Ah, multa para que constrói galinheiro. Vai ter que entrar, fazer uma assembleia para aplicar a multa, provavelmente. eu acho que não, porque assim, a gente pode. Não precisa. Muito do que faz em condomínio não vai estar escrito na convenção, geralmente, né? Então vai estar, por exemplo, se eu jogar, sei lá, um cesto de lixo
daqui de cima de casa. Bem provável que na minha convenção não vai estar escrito que jogar lixo da sacada é multa, né? Porém, eu sei que eu não posso jogar lixo nessa casa porque é um mau uso da propriedade. Eu sei também que o Código Civil veda jogar lixo da sacada, porque isso pode trazer prejuízo para o condomínio se não for identificado quem jogou. Então, essa violação de regras já gera o direito de ser multado. A maioria das convenções e regimentos traz essas previsões. E eles repetem muitas vezes o Código Civil quando fala que a propriedade tem que ser utilizada de acordo com a sua destinação. Então, nesse caso da vaga de garagem, eu acho que está bem simples de configurar que está havendo um desvio de finalidade na utilização. A vaga de garagem geralmente é para estacionar veículos, né? Então, não é para ser um galinheiro. Então, essa utilização indevida, essa utilização indevida já gera a possibilidade de multa, lendo a convenção e o regimento para verificar se de fato consta isso, que eu imagino que consta. Se não constar, vai ter que levar para uma assembleia, como mencionou, que vai estar no 1336, acho que parágrafo 1º do Código Civil. E a violação é do 1336, não, inciso 4. Então, isso daí já vai gerar de qualquer forma. O que vai disputar é se a convenção, o regimento prevê que cabe multa quando houver desvio dessas finalidades diretamente, ou se vai exigir que faça uma assembleia. Tem convenção que exige que faça assembleia para aplicar multa. Daí vai ter que seguir esse procedimento. Mas é uma infração bem clara, né? E o condômino antissocial, ele, para configurar esse antissocial, tem que ter essa reiteração. Não tem como, isso aí está no Código Civil. E além dessa reiteração, vai ter que exigir também quórum qualificado de 3/4 dos condôminos restantes para votar essa aplicação. E o que muda? O que muda é que o antissocial ele pode ser compelido a pagar uma multa de até o décuplo da cota, não lembro de cabeça, acho que é a cota que está prevista. Isso. Ou a multa padrão, né? Qual que é a multa padrão? É essa, eu posso aplicar até 10 vezes essa multa padrão. Sendo que muitas convenções já trazem a possibilidade de você aplicar uma multa de até 5 vezes, de até 10 vezes, independentemente de configurar o antissocial. O antissocial que a gente tem no Código Civil é uma medida residual, vamos dizer assim. Se sua convenção é muito ruim, não tem nada disso, você não conseguiu alterar, utiliza o que está no Código Civil. Agora, se sua convenção já tem uma disciplina bem regulada, seja na convenção, seja no regimento interno, você consegue aplicando essas multas por reiteração para que vai chegar num valor que a pessoa não, talvez ela seja desestimulada a continuar com esse tipo de prática, entendeu? Mas essa multa, para chegar nesse valor, ela tem que ser votada em assembleia. Se sua convenção for omissa, sim. Se sua convenção não for, se ela não fala nada de A aplicação de convenção vai multa, ser omissa, Fernando. Me fala uma convenção que vai vir falando isso, pelo menos aqui em Minas, eu não vi ainda não. às vezes é por isso. Aqui é bem comum. Aqui não. Assim, se eu não vou chutar 100%, mas eu vou chutar 95% das convenções, dentro daquele capítulo que eles tratam de penalidades, ela fala lá, a violação das regras dessa convenção ou do regimento interno permite que o síndico aplique multa ao condômino com base na cota condominial até o máximo de 5 vezes. Isso é bem padrão em convenções daqui, tá? É bem padrão mesmo. Então, talvez seja essa facilidade de aplicar aqui. Se essa convenção do condomínio não prevê, acho que vale a pena atualizar essa convenção. Ou criar um regimento interno que seja um pouco mais eficiente para lidar com infratores, né? Então, o primeiro passo é esse. Se já notou que a convenção ela não está auxiliando, acredito que já, né, essa atualização ela tenha que ser realizada. Eu vou até já deixar aqui já para os profissionais que atuam com condomínio, né? Tem muito síndico que está com a gente hoje aqui, tem acho que tem alguns Instagrams aqui que são de administradoras de condomínio. Recentemente eu tive aí uma demanda judicial a favor do meu cliente, porque ele foi multado pelo condomínio. Essa multa, ela veio 5 vezes o valor da cota condominial, veio junto ao boleto do condomínio, junto com a cota, e na convenção do condomínio, nem no regimento interno, não tinha qualquer previsão com relação a
essa multa. A acusação que ele estava tendo com relação a uma suposta infração, ela não teve ali a advertência, porque assim, não adianta você só mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar um e-mail falando para pedir, nesse caso foi de barulho, de silêncio. Tem que vir ali a advertência, né, Fernando? Ela toda formalzinha, identificando qual que é a conduta Infração. tá indo Isso. contra o condomínio. E se for para aplicar uma multa, que começa a multa de forma residual. Nesse caso em específico, pelo menos você me corrige se eu estiver errada, tá? Nesse caso específico, além de não notificar por advertência, não notificar extrajudicialmente, não demonstrar para a pessoa de fato quais eram as características ali que estava de fato incomodando uma, duas ou três pessoas, eles não demonstraram isso. Já foi direto cobrando 5 vezes o valor da cota do condomínio. Foi uma demanda que eu ganhei, teve condenação por indenização por danos morais. O condomínio não quis recorrer, porque, obviamente, para o condomínio ia ficar mais financeiramente inviável, porque mais tempo correndo, se houver a possibilidade de perder, não aquelas coisas todas. E fizemos acordo, né, ali para não chegar no cumprimento de sentença. Então, assim, é interessante que venha nesses documentos principais do condomínio dirimindo sobre aplicação de multa, só que também o síndico ali, o gestor do condomínio, ele também tem que tomar cuidado com esses passos, né, Fernando? Porque às vezes a gente chega de novo naquela pauta. É uma linha muito tênue entre ser gestor e ser extremamente autoritário. Então, ser líder e ser autoritário. Que aí você causa um prejuízo gigante para o condomínio que poderia ter sido resolvido, às vezes, com diálogo, né? É. Eu fiz um texto também disso daí de multa esses dias. E basicamente o que o condomínio tem que entender é que tem que ter o que a gente chama, né, em direito do devido processo legal. O processo, quando a gente pensa aqui, é o judicial, mas nesse caso do condomínio é como se fosse o procedimento interno. Então, se existe um procedimento a ser seguido, ele tem que ser obedecido, porque ele tem que ser claro para todo mundo, né? Pegando aqueles conceitos de direito penal, por exemplo, não tem como eu penalizar alguém sem que a pessoa que vai ser penalizada saiba a pena de antemão. Porque sabendo a pena, ela pode, em tese, decidir, né, se vai correr o risco ou não de praticar aquela conduta. Então, quando é feito a notificação, e às vezes as convenções, muitas delas são diferentes uma da outras, é importante que verifique o procedimento que está previsto, né? Vai enviar, geralmente envia para o condômino, porque ele que vai ser, por se tratar de uma dívida que vai ter uma natureza que acompanha o imóvel, ele vai ser. Te interromper, mas só um adendo. Nesse caso específico, não tinham várias pessoas que estavam incomodadas, Olha era só. uma pessoa em específico, essa pessoa era do conselho, e que eu acho que piora. E essa pessoa ela fazia festa dentro do condomínio, esse conselho. E ele ficava incomodado com o choro do bebezinho do vizinho. Que na época ele era recém-nascido, uma coisa assim que acontecia, não era rotina, era uma coisa pontual, o vizinho chorava, Sim. parava. Tanto que na demanda judicial eles não conseguiram comprovar o porquê, porque não teve assembleia para poder dar as 5 vezes o valor da multa, e eles não conseguiram comprovar de fato o que foi de excesso que teve aí de perturbação de sossego a ponto de aplicar essa multa. Exato. Se segue a regra certinho e faz a comprovação, você consegue aplicar multas que vão inibir um pouco esse tipo de conduta. No condomínio que eu atendo, por exemplo, tinha uma. Que eu atendia, e tudo mais. Tinha um duplex, que era o último andar, cobertura. Acho que era triplex ou duplex, não Do lembro. Mas Lula? eles gostavam. Não, em São José mesmo. Mas fazia muita festinha lá. Eles gostavam bastante de fazer festa. E incomodava os moradores. Deu, né, e óbvio, daí aquela comoção, a gente vai e explica, olha, a gente pode fazer, mas a gente precisa de vocês, precisa ter um procedimento dentro do condomínio, precisa que, por exemplo, se tem funcionário, lá tinha, o funcionário vai ter que ir, relata, isso daí é bom para a gente ter prova, que seja testemunhal, que não seja documental, porque é difícil você, às vezes, a gravação do barulho, ela é muito complicada também, porque se eu ligar o telefone para gravar um barulho que, para mim,
no ambiente está muito alto, o celular, por qualquer motivo de captação, ele não vai conseguir, né? Tem que ser um microfone, às vezes, profissional para alguma coisa nesse sentido. Então, a captação é difícil, mas a gente falava, ó, tira foto, tira isso, tenta gravar o som. E foram relatando, relatando. E com esses relatos, foi possível. Aplicou uma multa de uma cota, que já era caro por ser triplex. Depois duas, depois quatro, depois cinco. Deu, acho que, sei lá, mais ou menos uns 16, 18 mil de multa lá para a unidade. E no começo, a pessoa sempre fica toda machona. Pode mandar, eu pago. A hora que chegou no valor desse, daí vem. Ah, então não tem como a gente negociar. Primeiro veio o advogado dele, todo bravo lá. Na última, ele fez uma contradicação. Eu falei: olha, a gente deu prazo para vocês se defenderem em todas. A gente apresentou todas as comprovações. Vocês agora, depois de muito tempo fora do prazo que a gente já está cobrando, vocês vão querer rediscutir? Se quiser rediscutir, pode chamar o judiciário, não tem problema. A gente vai mostrar todas as provas que vocês já sabem que a gente tem, porque a gente já enviou. Ou se quiser, paga também. Aí foi lá, no fim das contas, acabou pagando. Mas é que tem que chegar uma hora que precisa ter essa conversa, né? Se você seguiu todo um procedimento, se você segue o devido processo legal, por assim dizer, né, o procedimento correto internamente, você não vai ficar refém de intimidação. Ah, eu vou acionar o judiciário. Aciona. Tudo bem, pode tentar. Né? É Mas, seu direito tentar com. inclusive, mande É, bala. vai lá. Até, por favor, né? Vai ter sucumbência para mim, até prefiro. Então, a pessoa pode e deve buscar o judiciário para tentar convencer o juiz. Mas vai ter custo, claro. Tanto ciente disso, às vezes não tem custo, né? Se for no JEC ou se a pessoa puder acionar a defensoria pública, ela consegue mitigar esses custos. Mas, enfim, a discussão é saudável. Mas você fica menos sujeito à intimidação ou esse tipo de ameaça de vou acionar o juiz quando você segue as regras corretamente. E daí você não vê falhas no procedimento. Claro que o juiz pode entender, independentemente de seguir todo o procedimento correto, isso é uma certeza de que o judiciário vai ganhar, vai dar certo, porque, né, o juiz ele tem a liberdade de convencimento e às vezes ele pode não ficar convencido do lado de uma pessoa especificamente, mas mitiga bastante o risco processual. Maravilhoso. O Rodrigo falou: é de extrema importância o condomínio ter uma assessoria jurídica, até para não cometer falhas na aplicação das notificações e multas. Precisa estar muito bem amparado pelo jurídico. Deixa eu ver se teve perguntas aqui que eu não vi. A Paulinha mandou boa noite, meus queridos. A Paula. Deixa eu ver aqui. Mas é engraçado, porque aqui as convenções e os regimentos internos, eles vêm bem, a maioria vem bem detalhado com essa questão de infrações. Alguns Nossa, regimentos então, trazem até. para me poder dar uma lida, porque eu acho que eu nunca vi uma. Depois do que a gente manda. É, tem alguns que trazem até um escalonamento, né, de infrações leves, médias, graves. Então, pelo menos nos condomínios que eu já atuei, e que alguns eu continuo atuando, como são convenções muito antigas, e às vezes não tem nem regimento interno, então eu não vejo, desculpa, não vejo. Mas quando eu sou contratada para poder fazer essa atualização, uma re-ratificação da convenção do condomínio, ou uma atualização do regimento interno, aí eu faço também desse jeito. Inclusive, eu tenho até uma tabelinha, aí é A, B, C, D, E, F, até o F. Aí tem ali o nível, e para cada nível ali tem um valor certinho com relação à cota condominial. E aí eu descrevo, eu acho que mais ou menos umas 4 laudas assim que eu tenho de todos os tipos de possíveis infrações, até de xixi no elevador, que a gente acha que é uma coisa absurda. É possível acontecer. Vão cobrar que. Não, nunca vai acontecer. Vai acontecer. Então a gente já coloca ali. Eu já vi alguns casos disso daí acontecendo. Tem algumas situações que são tremendas. Agora, Fernando, para a gente finalizar, que já vai dar mais ou menos uma hora que nós estamos aqui, tem Nossa. alguma pauta recente para o mercado de direito condominial que você acha que é relevante para a gente trazer de forma breve aqui? Ou então, recentemente, algum caso seu que é interessante para dividir aqui com o pessoal que está na live com a gente? Não sei eu não sei como é que é, vai de região para região, tá?
mas algumas situações que eu tratei, isso é muito comum, mais comum lá em São Paulo, com a divisão de rateio da cobrança do condomínio. Por quê? Porque agora tem muito condomínio que está surgindo que ele tem o condomínio principal e tem subcondomínios, né? Então, a convenção ela já traz isso bem discriminado. Então, vai ter o condomínio torres, vai ter o condomínio estacionamento, vai ter o condomínio lojas, porque às vezes são condomínios mistos. Então, é muito importante que as pessoas se atentem e cobrem a administrada disso, para que seja feito de forma correta esse rateio, utilizando inclusive aquele 1340 que eu mencionei do Código Civil. Uma Por quê? perguntinha. Aí, no caso, só para o pessoal saber aqui, no caso desses subcondomínios, também tem um CNPJ ou é ligado em um CNPJ só? Não, é um só, é só uma divisão interna, né? Por exemplo, o prédio tem na parte de baixo lojas, tá? Então, o Em boleto cima. vai ser diferente. Sim, porque o rateio, a convenção às vezes vai trazer isso daí, e se ela não trouxer, é importante você analisar o que está sendo utilizado ou não. Porque, por exemplo, as lojas elas, no térreo, elas não vão utilizar muitas vezes o elevador. Essas lojas do térreo vão ter uma ligação de energia e água própria delas, de tudo que ela vai utilizar. Então as convenções trazem isso. Então é importante se atentar, porque tem muito condomínio que está surgindo dessa forma. Às vezes é feita uma cobrança equivocada, isso aí pode gerar um problema depois para o condomínio para ter que devolver dinheiro. Inclusive, eu tô com um caso, Então, vou chamar no privado disso, tá? Que, inclusive, o processo está em andamento, eu tô borbulhando aqui na minha cabeça. Meu Deus, por que eu não conversei com o Fernando antes? teve um que eu ganhei foi esses dias. Ganhei em partes, né? A loja entrou pedindo para devolver dos últimos 5 anos o valor que ela tinha pago a mais. Esse é o caso. É O esse valor que o ela caso. tinha É pago a uma mais. loja só, e a loja fica. É uma loja só, a loja fica no térreo, é um condomínio todo residencial, fica bem numa região aqui que é bem comercial. E é uma loja só. Só que lá, eu não sei se é o mesmo caso referente ao que você vai contar agora, até te peço desculpa por interromper, mas lá o hidrômetro não é individual. Então, a água não é individualizada, a energia não é individualizada. Eles pagam tudo ali, entra tudo num valor só da cota. Não, eu É, vou conversar com você no privado, porque você vai me dar uns insights aí. tudo bem, não tem problema. Mas nesse caso, como a loja tinha demorado, porque assim, é um condomínio que ele é anterior à lei de condomínio de 64, ele é bem antigão. E ele já foi feito dessa forma, lá em São Paulo. E daí essa cobrança de 5 anos, foi muito tempo, sempre aceitando, aceitando, aceitando. Daí teve o problema da pandemia, acabou desocupando. Acho que o proprietário começou a pagar, ficou meio chateado de achar que estava caro e começou a questionar. E daí ele pediu, desses últimos 5 anos, ele falou que ele não queria pagar energia elétrica, não queria pagar água, não queria pagar elevador, não queria pagar portaria, porque ele tinha até uma entrada que era do lado ali própria para ele, e não queria pagar um monte de coisa a mais que ele não fazia uso e tal, 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 isso e aquilo. No processo, né, uma coisa que é legal de alegar, às vezes pode ser para o seu caso, a primeira coisa é alegar boa-fé objetiva. Então tem aquelas coisas da boa-fé objetiva que a gente está acostumado de Graças a Deus, senhor. Supreste, surreste, venire, aquela, né? Não ir contra fatos que você alegou. Então a gente falou, olha, nunca reclamou, sempre teve assembleia, sempre foi falado para ele que era isso daí. Então, com essa argumentação, a gente conseguiu afastar o pagamento retroativo, pelo menos, que já foi bacana. É, porque concordância expressa, né? Se O ele juiz tem entendeu, assembleias, o juiz entendeu que, no caso, só configuraria a mora a partir da citação. Então, ele falou, a partir do momento que você, condomínio, foi citado, os valores que ele pagar mais, você vai ter que devolver. Para trás, não vai ter que devolver, porque sempre foi feito certinho, mandava as atas e estava todo mundo sabendo o que estava acontecendo. Além disso, ele fez um pedido um pouco amplo, né? Então a gente falou para o juiz, olha, juiz, o pedido está meio genérico nesse ponto, ele não comprova, e é uma comprovação que ela é matemática. Você fazer a sominha ali e verificar o que está dentro e o que está fora do seu valor. Não é ele pediu, quer que analise para ver o que está errado. Uma coisa bem genérica. Né? Não trouxe matematicamente falando
o que que era. Então não era um pedido específico. E nisso o juiz julgou no mérito também e limitou o não pagamento. O juiz limitou a não pagar água, acho que é correto, energia também acho que é correto, porque ele tinha ligação própria, e elevador, porque de fato ele não utilizava o elevador. Mas falou que eles também não tinham que pagar a portaria. Daí eu apelei especificamente dessa questão da portaria, porque, primeiro, que não estava na convenção falando de portaria, e segundo, que a portaria, né, a gente juntou ali as funções de porteiro, as funções de controlador de acesso, e ele não é só verificar a pessoa, mas ele tem todo um. De uma forma pequena, mas tem um controle ali de entrada das pessoas e acabou dando certo no tribunal. Então ficou de fora só elevador, água e energia, porque de fato ele não. Isso eu nem apelei porque, coitado, ele não usa mesmo o elevador. Água e energia ele só paga o que ele usa, então não dava. Então ficou do condomínio devolver a partir da citação o que esses 3 pontos aí que estavam diferente. Mas como a gente já tinha com a citação já adequado ali, acabou não tendo que devolver e pelo menos só consertou. E impediu de, por exemplo, ter um problema maior, devolver muito mais dinheiro, porque quando chegou para a gente, a administradora achava que não, vamos fazer tudo o que ele quer, vamos dar isso, aquilo, vai pagar quase metade só e fica por isso mesmo. Então a gente falou, olha, acho que dá para brigar. Então deu para brigar, deu certinho, diminuiu um pouco. Então verificar a divisão de valores nas cobranças do condomínio é muito importante, principalmente quando tem essa separação interna. Porque às vezes um pode estar pagando a mais do que o outro, um pagando menos. Então tem que analisar bem esse valor que está cobrado. Já pode me E mandar o número desse processo? Eu vou dar uma estudada nele essa semana ainda, porque eu tenho certeza que vai me ajudar, porque eu estou em fase de especificação de prova. Vai que eu tenho alguma possibilidade de salvar esse processo, né? Porque estou pelo condomínio. advogado tem que saber fazer conta, Pamela. Tem que saber. A gente tem que olhar. Hoje, minha mãe tá aqui, minha mãe mora no interior, eu moro aqui em BH, e nós fomos dar uma voltinha no shopping para poder aproveitar o feriado, e aí nós fomos numa loja de chocolate. Aí minha mãe comprou trufas. Comprou trufas grandes e virou pra mim e falou assim, minha mãe chama de Panzinha. Panzinha, você acha que compensa mais comprar as trufas grandes ou as trufas pequenininhas? Porque as trufas pequenininhas estão na promoção. Eu falei, mãe, você fazer conta não, minha filha. Você fazer conta não. Pergunta pra moça aí, faz esse cálculo aí de gramas. Porque eu não sei fazer conta. Mas nesse caso, eu vou fazer, mas graças a Deus que a gente tem um Fernando na vida da gente. A gente vai lá no privado e fala, Fernando, aqui ó, o processo é esse, o valor que eles estão discutindo é esse, o que você acha? Mas aqui, brincadeiras à parte, eu acho que é muito interessante essa pauta e tá muito em voga agora, né, Fernando? Porque, de fato, quando a gente vê essas questões aí da água individualizada, da energia individualizada, principalmente se a loja não utiliza, vamos supor, nesse caso meu, condomínio, ele tem uma área comum, tem área de lazer, tem salão, e a loja alega que não faz uso. Exato. Então, por isso, deveria pagar. Na verdade, eles não querem nem um proporcional, tá? Eles querem a isenção da cota. Essa é a discussão, eles querem a isenção. E, assim, essa discussão tá muito em voga e muito alta, eu acho muito interessante, porque as pessoas não conseguem entender que, a partir do momento que você faz parte de uma edificação que ela é denominada condomínio, você querendo ou não tem como você ficar fora de pagar qualquer tipo de custo. Porque você está ali inserido de um sistema que você já tinha ciência, né, Fernando? E eu até acho válido essa discussão do proporcional. Agora, no meu caso, para lembrar, é de onde eles querem tirar. Eles querem ficar isentos, querem ficar os bonitão lá. Ah, tá. E não é individual a água deles, não. Ou seja, teria ainda que se discutir para poder fazer essa instalação, que eu não sei em São Paulo como é que é, mas aqui em Belo Horizonte é um pouquinho burocrático, não é muito assim. Aí tu tá tranquila, né? Aí é primeiro mundo, né? Pelo que você fala, a cara de deboche, gente, nós vamos terminar essa live aqui, porque nós somos da MAD, Minas Gerais. Eu chamei um advogado de São Paulo que tá debochando da falta de tempo aqui, ó. Não, é que tem. Vai muito, não é culpa de vocês, né? É mais da concessionária, eu não sei. Né? Que é Copasa. Então, daí a concessionária às vezes pode ser um pouco mais burocrática ou menos burocrática. Mas Porque, na aqui é verdade, bem comum essa individualização. eles avaliam se cabe. Aí tem aquela questão de
ter que contratar uma empresa para poder emitir. Não, não. Aí eu falo, gente, pelo amor de Deus. Vocês querem arrumar uma forma de ganhar dinheiro mesmo da gente, né? Porque não tem condição. Aqui o que tem às vezes problema é com a Sabesp na questão de se o prédio é recente, eles fazem a cobrança pelo sistema de economias que eles chamam, né? Então, eles multiplicam um uso mínimo fixo, né, fictício pelo número de unidades para cobrar. E às vezes esse número mínimo fictício, no início do condomínio, ele acaba sendo maior do que o uso efetivo. Então tem toda uma discussão em cima disso, tem até aquela súmula 441 do STJ. Ah, eu sou paulista, né? Não sei se você sabe. Eu Não sou paulista. sabia. Eu sou paulista. E quando eu morava em Jabuticabal, que eu morei muito tempo em São Paulo, que tinha essa aí, nossa, uma porcaria. Prefiro a Copasa 1000 vezes, Minas 1000 vezes melhor. Não, 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 não. Minas aqui, melhor. Não, Não, beleza. aqui, mas obrigada por ter aceito o convite, obrigada por estar aqui com a gente num dia de feriado, que você poderia estar curtindo aí com sua família, né? À noite, assistindo um filme, socializando, curtindo a paz que todo advogado merece, mas você está aqui com a gente, dividindo o seu conhecimento, dividindo aí alguns casos práticos e agregando muito valor para a advocacia e para o mercado condominial. Então, eu só tenho que agradecer. E eu espero que vocês que estiveram ao vivo com a gente, que também tenha gostado bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa pauta, pode mandar no nosso privado, ou mesmo aqui nos comentários, que eu direciono para o doutor Fernando, que ele vai responder, porque ele é impecável. Agora a Jennifer falou, ó, tecnicamente impecável. Impecável. Ah, Muito obrigada, Fernando. obrigado você, agradeço, espero ter contribuído. Agradeço o convite. Já estou seguindo a Amad, vou acompanhar também outras lives de Venha vocês. Venha se associar à MAD. Nós somos uma associação muito grande e nós somos uma grande família, porque ali todo mundo troca muita ideia, se ajuda. E eu tenho certeza que você, que é um grande especialista aí na área de direito condominial, você vai dar aula para nós. Vou cogitar isso aí então, de me associar à Amad, então, vou verificar aí certinho. Mas só de ter sido convidado, eu fico muito lisonjeado mesmo. Espero que eu tenha contribuído, espero que ajude alguém de alguma forma. E no que precisar, pode contar comigo. Foi uma honra fazer essa live com você, tá? Muito obrigada. Beijo para você. Beijo para vocês que estiveram com a gente. E para quem quiser assistir, a live vai ficar gravada. Só apertar o play. Tchau, Fernando. Valeu. Obrigado. Valeu, boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau.